Está começando mais um episódio do Torá com Fritas, o podcast kasher do conteúdo judaico. Eu sou o Moré Telhotz, hebraísta, historiador e estudante de rabinato. E eu sou a Angela Goldstein, orientalista e mergulhadora. Eu queria aqui desejar um feliz ano novo para Angela, um feliz ano novo para todos os ouvintes, e não é porque a gente está em janeiro, a Angela vai explicar um pouquinho agora. É porque judeu gosta de festa. Né, como já vimos por aqui. E porque hoje a gente vai falar de mais uma festa judaica que, enfim, hoje a gente tá gravando no domingo, dia 16, mas vocês estão ouvindo esse episódio na quinta, dia 20, né? Então a gente vai falar de um ano novo que ainda hoje, no dia 16, vem por aí, que é a festa de Tu B'Shvat. É um dos 4 anos novos que a gente comemora no judaísmo. Então, agora em janeiro a gente tem esse, que ele é o Ano Novo das Árvores. No calendário judaico essa festa cai no dia 15 de Shvat, por isso se chama Tu B'Shvat, mas no Brasil ele cai no nosso calendário civil, ele cai entre janeiro e fevereiro, e essa festa ela coincide com o fim das chuvas e o começo da primavera em Israel. Aqui no Brasil eu diria que é o meio das chuvas, né, porque são as águas de março que fecham o verão, e esse ano a gente está, pelo menos aqui em São Paulo, tendo um verão super chuvoso. Então aqui a gente não tá nem perto do fim das chuvas. Mas a gente fez, né, ao longo da semana, a partir desde segunda-feira, alguns posts contando um pouquinho, né, sobre a comemoração do Tu B'Shvat. Eles estão lá no nosso Instagram. E hoje a gente vai continuar falando um pouquinho da festa de Tu B'Shvat. Então agora no início do episódio o Theo vai dar um panorama aí de como é essa festa. Mas a ideia hoje é abordar com um pouco mais de profundidade a questão do meio ambiente, que é um tema bastante atual e importante para nós aqui, um tema caro a nós dois. E aí para isso a gente tem um convidado super especial aqui, que é o pesquisador da Embrapa, Sérgio Raposo. E aí eu vou só fazer um adendo para os ouvintes não acharem que eu sou uma apresentadora de podcast infantilizada. Vocês vão, durante a entrevista, me ouvir muitas vezes falando tio, porque o Sérgio é meu tio. Ele é o irmão mais novo da minha mãe. E eu vou ter muita dificuldade de chamá-lo pelo nome, porque faz 36 anos que eu chamo ele de tio. Então, é só fazer esse à parte pra vocês. E muito possivelmente os ouvintes vão descobrir o meu apelido na família, porque eu acho que do mesmo jeito que eu tenho dificuldade de chamar o Sérgio de Sérgio e não de tio, ele deve ter a mesma dificuldade em relação a mim. Então, tio, você pode se apresentar para os nossos ouvintes? Bom dia, Theo, bom dia, Ângela, bom dia, ouvintes. Como a Ângela falou, o mais importante é que eu sou o tio dela, e eu sou o Sérgio Raposo Medeiros, e sou pesquisador da Embrapa Pecuária Sudeste, que fica em São Carlos, e como o nome indica, trabalha com pecuária, né, com desenvolvimento da pecuária, pesquisa, desenvolvimento e inovação para a pecuária. Há 36 anos eu sou tio da Ângela e há 20 anos eu sou pesquisador da Embrapa. Muito bem, obrigado pela presença, Sérgio. Eu que agradeço a oportunidade. Theo, você pode contar um pouquinho sobre a festa de Tu B'Shvat? O que vamos é lá, esse né? ano novo? Vamos falar o que acontece com esse Ano Novo das Árvores e de onde os rabinos tiraram isso. Primeiro, não existe qualquer indicação na Torá ou em toda a Bíblia judaica sobre um Ano Novo das Árvores. Não existe. No tratado do Talmud, o tratado de Rosh Hashanah, justamente, eles vão falar sobre Rosh Hashanah, então eles começam dizendo, não começam, em algum dos capítulos, eles abrem dizendo que existem 4 anos novos em cada ano. Dizem, no primeiro mês de Nissan, é o mês de Pesach, é o ano novo, conforme diz a Torá. É o ano novo realmente verdadeiro, entre aspas, assim, para a tradição religiosa judaica. Depois eles vão dizer que existe o mês de Elul. O primeiro dia do mês de Elul é um ano novo para os dízimos. Era mais ou menos o último ano de balanço. A gente falou isso no episódio de Rosh Hashanah. Era um mês antes, se fazia todo o balanço econômico do país, na Judéia, na antiguidade, né? E se fazia também todo o balanço e se recolhia as doações dos animais que iam ser dados em sacrifício no templo. Tem gente por aí que diz que isso é o ano novo dos animais. Eu não
não acho bacana falar que é ano novo dos animais, porque você estava separando quais os animais iam para o sacrifício. Não é um ano novo dos animais, né? Da forma que andam divulgando por aí, mas é também, hoje, atualmente, uma época em que se aborda também questões ambientais, questões da vida animal e assim por diante. O terceiro ano novo na Mishnah e no Talmud é justamente o primeiro de Tishrei, que na Torá era o primeiro do 7º mês, a gente falou isso em Rosh Hashanah. Era uma espécie de ano civil na Judéia, que depois do final da Judéia e do início da diáspora virou o nosso ano novo religioso, mas ele era um ano novo civil. E por último, dizem, existe um ano novo das árvores em Shvat. E aí Shammai, um dos sábios, fala em 1º de Shvat. E o Hillel diz em 15 de Shvat. E, para nossa surpresa, os rabinos não discutem isso. Essa frase é falada assim e pronto. Ficou definido que, conforme o Hillel diz, é no dia 15, não é no dia 1º, no dia 15 do mês de Shvat a gente comemora o Ano Novo das Árvores. Fora isso, não se fala muito mais sobre o Ano Novo das Árvores e alguns costumes foram sendo desenvolvidos com o passar do tempo. Um dos costumes ligados a Kabbalah é fazer um seder de Tu B'Shvat, uma espécie de jantar específico. Em geral, toda a comemoração de Tu B'Shvat vai girar em torno das 4 estações do ano, dos 4 elementos, terra, fogo, água e ar, os estágios da vida do ser humano, desde o nascimento até a velhice, e tudo isso vai sendo abordado nesse jantar especial. Assim como o Seder de Pessach, que tem 4 copos de vinho, no Seder de Tu B'Shvat costuma-se também ter 4 copos de vinho, 4 taças de vinho, mas existe uma curiosidade, não é só vinho vermelho, né? Não é só vinho tinto como em Pessach, que é obrigatório que seja tinto, mas se usa misturas entre vinho branco e vinho tinto. Então a primeira taça... Oi? É rosé. Também, né? Também. Porque basicamente é o seguinte, a primeira taça é de vinho branco e ela simboliza o inverno. A segunda taça é uma taça de vinho branco e vinho tinto misturados, mas com mais vinho branco do que vinho tinto. Isso simboliza a primavera, tá começando a esquentar. Aí depois tem a taça de vinho tinto, que é a taça quente, vamos dizer assim, que simboliza o verão, e depois vem uma taça de vinho tinto e vinho branco misturados, com mais vinho tinto do que vinho branco, que simboliza o outono. Então essa é não existe nenhuma medida específica, é no olho mesmo, vai ter um tom aí, degradê aí no decorrer do Seder. E se costuma comer frutas, já que a fruta é a nossa ligação, enquanto seres humanos, mais óbvia com as árvores. Muitas vezes a gente fala muito da madeira, e da madeira. Eu cresci assim, nas escolinhas se falava muito, porque a árvore da madeira, o que mostra por que a gente cresce com uma consciência ambiental às vezes não tão boa. E a gente acha, desmatamento, mas também, né, como é que vai ter madeira? E eu acho que as pessoas não se dão conta muito bem. É claro que a extração de madeira é importante, mas você tem que repor esse recurso, como todo recurso natural, ele é finito. Antigamente se falava que só a água não era infinita, quando eu estava na escolinha, e depois a gente cresce e descobre que nem a água é infinita. Todo recurso natural é finito por excelência, porque o ser humano tem essa capacidade maravilhosa de estragar as coisas, ou de fazer coisas boas com o que tem. E a nossa ideia é sempre transformar, a ideia do judaísmo é sempre transformar o mundo para uma coisa boa. E aí se come frutas de diferentes tipos também. Frutas de casca dura e não comestível. A casca não é comestível. Como, por exemplo, banana, laranja, amêndoa, pistache. Então você come o interior da fruta, mas não a casca. Aí você tem frutas com exterior, com a casca suave, comestível, mas com caroço duro, como tâmaras, damasco, maçã, azeitona, frutos assim, pêssego. E o terceiro tipo de fruta são as frutas que são inteiramente comestíveis. É o caso do figo, dos morangos, das amoras, que mesmo que tem caroço, são tão pequenininhos que você come eles sem nenhum problema. Então toda a ideia que foi desenvolvida pelos cabalistas no Seder de Tu B'Shvat era a celebração da natureza e do papel do ser humano na reconstrução do paraíso perdido na Terra. Então por isso essa ligação com a árvore, porque lá no paraíso, na narrativa do Gênesis, as árvores são um ponto central. 2 coisas são plantadas no paraíso: as árvores
E o texto diz que Deus plantou o ser humano no paraíso. Ele não fala colocou o ser humano no paraíso, ele usa o termo plantou o ser humano no paraíso e deu o paraíso para o ser humano cuidar. E o Midrash vai dizer que era essa a função primordial do ser humano na criação, era cuidar da criação. E isso então os cabalistas vão levar lá para um outro lado. E hoje, na modernidade, a gente entende o quanto é papel do ser humano, ou estamos tentando fazer com que todo mundo entenda o quanto é importante o papel do ser humano em cuidar da criação. Não é só ser partícipe da criação, não é só explorar essa criação, mas é cuidar dela também. Então, a festa e o mês de Shvat acabaram virando um mês em Israel das ações de conscientização ecológica, de preservação de áreas ambientais, de mananciais, de florestas, de programas de reciclagem e assim por diante. A gente vê essas matérias o tempo todo na TV. E é isso, a gente fala um pouco que, é porque tá chegando a primavera. Na prática, falta 1 mês e meio para a primavera. Mas judeu é muito otimista, né? Tá no meio da chuva, tá um frio danado, essa noite deu sensação de -3, mas a gente tá falando que o inverno tá acabando. Estamos no meio do inverno, agora é justamente o momento mais rigoroso, mas a gente já fala, tá acabando o inverno, tá chegando a primavera, e então a gente já comemora dessa forma com Tu B'Shvat. E existe uma curiosidade, um dos costumes de Tu B'Shvat é plantar árvores. Então é muito comum já há séculos e séculos que judeus plantassem árvores durante esse dia, ou durante o mês de Shvat. E na época do surgimento do sionismo, que é, na prática, o movimento político de emancipação do povo judeu e construção ou reconstrução do seu próprio país na sua terra natal, uma das instituições que foi idealizada foi o KKL, ou Kakal, como se diz em hebraico, que significa Keren Kayemet LeIsrael, o Fundo de Investimentos para Israel. E o que faz esse fundo de investimentos? Basicamente, ele cuida da manutenção e do reflorestamento da terra de Israel. Então, o fundo de investimentos, é interessante que a palavra é fundo de investimentos, mas a função primordial dele era cuidar dos mananciais, cuidar das árvores, estimular o reflorestamento da terra de Israel, entre outras coisas. Todas as ações de preservação e educacionais nesse sentido são realizadas pelo KKL. Também o Corpo de Bombeiros em Israel, ele é totalmente financiado, subsidiado pelo KKL. E é um costume, no mundo inteiro tem os cofrinhos do KKL, as pessoas juntam dinheiro, depois entregam para o KKL, esse dinheiro é revertido e enviado para o KKL central em Israel. E por isso, porque existia esse costume de plantar árvores, o KKL fez de Tu B'Shvat e do costume de plantar árvores a sua grande missão. Como o sionismo já começa na segunda metade do século XIX, existe uma curiosidade muito interessante sobre essa região do planeta. É a única região do planeta que virou o século para o ano 2001, virou o século no ano 2001, com mais árvores do que tinha em 1900 para 1901. Todos os países do mundo acompanharam um decréscimo da sua vegetação. Israel é o único país que acompanhou um acréscimo durante os 100 anos que se passaram. E que assim continue, e que demais países, demais nações possam perceber também essa importância e cuidar do seu ambiente dessa forma. Muito bem, então. Obrigada pelo panorama aí. E depois a gente explica um pouquinho mais do KKL, como dá para fazer doação também. É um projeto bem bacana. É comum, às vezes, dar de presente de bar mitzvah, doação para o KKL ou de aniversário também. Mas, indo então um pouco para o que a gente tinha se proposto a falar, da questão do meio ambiente atual, e aí pensando no Brasil, que é a realidade que a gente tá, apesar do Theo estar em Jerusalém, estamos bem imersos aqui nisso. E aí então, tio, eu ia pedir para você explicar um pouco pra gente e também para os ouvintes o que exatamente faz o engenheiro agrônomo, Você disse que trabalha com pecuária, como isso funciona? Muito bem. O engenheiro agrônomo, e inclusive acho que essa era a visão que eu tinha quando eu fui fazer, era a imagem da pessoa com o pé no barro numa plantação. Então a gente associa muito o agrônomo à produção de alimentos, especialmente alimentos produzidos
diretamente do solo, vamos dizer assim, mandioca, milho, arroz, feijão, né, etc, etc. Mas a atuação do engenheiro agrônomo é muito interessante porque a gente tem agrônomo desde trabalhando com parte econômica ali na Faria Lima, onde vocês quiserem em São Paulo, em parte econômica, até uma pessoa que vai estar trabalhando com recuperação de milhos das populações originárias do Brasil, dos indígenas, vai ter, e aí eu acho que é um dos meus preferidos exemplos, vai ter gente trabalhando na Ambev, fazendo a fermentação da cerveja, vai ter gente na parte social, vai ter gente na engenharia, na parte de máquinas, parte de equipamentos. Então, assim, eu até costumo dizer para a pessoa que tem dúvida em que fazer, que a agronomia é uma boa escolha, porque você acha emprego em qualquer outra atividade, porque você aprende um pouquinho de tudo, é um curso muito eclético. E de verdade, eu quando escolhi agronomia, eu não escolhi com aquela convicção que eu queria ser desde criança. Eu fui tirando da lista tudo que eu não queria, e a agronomia foi se destacando ali pela influência familiar, né? O pai da minha mãe foi um pesquisador destacado do IAC, a irmã dele era casado com uma das estrelas, um dos professores estrelados lá da Exalc, onde eu fui estudar. Eu acabei sendo meio sugado pela Exalc e sou muito feliz com a escolha. E fui trabalhar, inesperadamente para mim, com bovinos. Então, no terceiro ano eu consegui um estágio por intermédio de um amigo, fui experimentar e me apaixonei pela área, especificamente por nutrição animal, e aí fiz a carreira acadêmica com um intervalo de 5 anos na iniciativa privada, que me ajudou a ser um pesquisador melhor. Foi uma parada forçada, não foi exatamente, eu até queria ter feito diretamente, né, no mestrado. Normalmente as pessoas fazem mestrado em seguida do doutorado. Eu fui meio obrigado pelas circunstâncias a ficar 5 anos na iniciativa privada, mas foi uma coisa que me trouxe só vantagem. Inclusive eu dei muita sorte, trabalhei com pessoas muito boas, muito corretas, pecuaristas e empreendedores. Eu trabalhei para um colega de turma que tem uma agropecuária e ele era um empreendedor e ele depois fez uma empresa de produção de ração e sal mineral e eu fui trabalhar nessa empresa. E daí um belo dia eu falei assim, olha, eu quero voltar para a minha vocação, que é a pesquisa, e fui fazer o doutorado na Exalc de novo lá em Piracicaba. Então eu sou exalquiano de cabo a rabo, eu fiz a graduação, o mestrado e o doutorado lá. Tentei escapar, inclusive, não deu certo, por sorte, porque meu doutorado foi muito produtivo e daí mais um golpe de sorte, exatamente no penúltimo ano do meu doutorado, abriu se eu não me engano, o penúltimo concurso que houve para a Embrapa e eu entrei. Aí a minha história de 20 anos, o primeiro ano foi eu brinco que eu quase realizei meu sonho de trabalhar no exterior, porque eu fui para Corumbá, que é exatamente na fronteira do Brasil com a Bolívia. Só que eu já tinha tido um convite para fazer pós-doutorado na Embrapa Gado de Corte, e aí eu pedi transferência, e por sorte também consegui essa transferência para a Embrapa Gado de Corte, e fiquei na Embrapa Gado de Corte até março de 2019, quando eu resolvi pedir transferência para São Carlos. Fui aceito aqui pelos colegas da Embrapa São Carlos, e desde março de 2019 faço as mesmas coisas que eu fazia lá no Gado de Corte, só que agora na Embrapa Pecuária Sudeste, e basicamente é pesquisa em nutrição animal. Atualmente eu estou nessa unidade que trabalha muito com a questão de sustentabilidade, então eu estou envolvido em projetos que a gente tenta produzir mais alimentos, ter essa oferta de alimentos, da segurança alimentar para o Brasil e com o menor impacto ambiental possível. Esse é o objetivo da gente. Acho que eu ampliei a resposta, né? Não, mas a gente gosta de respostas e debates amplos por aqui. E é muito ótimo. Interessante saber isso, porque a gente pensa muito, eu também, assim, até ouvindo você falar, a gente pensa sempre no agrônomo da pessoa lidando necessariamente com a terra, assim, isso que você falou, de alimentos produzidos diretamente na terra, né? Então, mais a parte vegetal, assim, da questão, e a agronomia é uma coisa muito ampla, né? E acho que é uma coisa que tá com a humanidade há muitos e muitos anos, porque foi isso que fez da gente deixar de ser nômade e virar sedentário, né? Então uma coisa... E tem uma coisa muito curiosa também, quando o Herzl ele está pensando no Estado e estabelece as fundações do futuro Estado de Israel, que nem nome tinha, no livro dele, o Estado Judeu, uma das coisas que ele diz que é fundamental é criar uma base universitária ampla, mas com uma ênfase em agricultura, em agronomia.
é que aqui se usa só o termo agricultura como o geral, e é até hoje em Israel uma das áreas de maior sucesso. E daí apareceram todos os kibbutzim e essas áreas basicamente rurais, autossustentáveis e que se tornaram a base da produção agrícola e agropecuária, embora a pecuária aqui seja um pouco mais fraca porque não tem tanto espaço, mas a base da alimentação em Israel é até hoje fruto desse investimento que foi lá atrás o visionário Herzl que falou. Então realmente essa coisa que a Ângela falou, que a agronomia de certa forma está ligada à comunidade judaica, ao povo judeu, é um fato. Você de nômade passar a seminômade e aí passar a sedentário é simplesmente pelo surgimento da ciência, das ciências agrônomas já lá na antiguidade. E é muito legal isso que o tio tá falando. A gente tem, assim mesmo, na família uma certa, entre aspas, tradição, né, da agronomia, assim. O meu bisavô pesquisava café no Instituto Agronômico de Campinas. E é uma coisa muito interessante, porque ele fazia isso, sei lá, nos anos 30, ele estudava o melhoramento genético de café. Muito legal saber que faz tanto tempo que isso é estudado e levado em consideração, né? Então é muito bacana. Aliás, tem não sei se é uma lenda da família, tio, se você me corrige aí, ou sei lá. Se não for verdade, depois o Alu tira na edição. Mas dizem que foi esse bisavô que introduziu a macadâmia no Brasil. Não, isso é fato e registrado. Olha! É uma matéria no Estadão que dá o fato, inclusive depois eu fui entender o porquê, e na verdade ele era o nosso avô Zezé, né, o bisavô, José Estevão Teixeira Mendes, e ele estava estudando o sombreamento do café, então produzir mais café com café sombreado. E aí também no conceito de você ter uma diversificação de produção. Então você pode sombrear com qualquer árvore, entre aspas, né? Então, obviamente ele estava testando várias opções, a macadâmia foi apenas mais uma delas. Mas a ideia era a pessoa, na mesma área, ter a renda do café e a renda da macadâmia. Então é uma coisa bastante interessante e é uma coisa assim que a pesquisa agronômica tenta fazer muito, que é diversificar, trazer produção integrada no ambiente, porque você traz várias vantagens. A diversificação da renda é só uma delas, né? Você está diversificando também o ambiente. E hoje, uma das técnicas de maior sucesso aqui no Brasil, e realmente eu falo para as pessoas, a gente está numa época muito sombria, de se você quiser ter boas notícias, ouvir boas notícias, leia sobre integração lavoura, pecuária e floresta, porque só são boas notícias, são muitas boas notícias. E é nesse mesmo conceito que o meu avô, o bisavô da Ângela, estava trabalhando aí lá nos anos 40. Ele formou em 28, né? Então isso aí é realmente fato, anos 30, anos 40. E essa matéria do Estadão já é em 1970, ele já estava até aposentado. Então é um resgate de um trabalho que ele fez algumas décadas antes, com esse intuito, e felizmente trouxe a macadâmia para o Brasil, que hoje tem um uso importante na economia e da produção de nozes para a gente, né? Uma noz muito apreciada, eu particularmente gosto muito. Aliás, é um dos frutos que podem ser comidos no Seder de Tu B'Shvat. Fica a dica para os ouvintes, eu sei que já passou Tu B'Shvat para os nossos ouvintes, mas quem quiser aproveitar o restante do mês de Shvat, também comer essas frutas e pensando nessa renovação toda, tá aí, a macadâmia também é uma dica. Muito bem. Não, eu acho muito legal ouvir isso, assim, da questão da lavoura integrada e das coisas assim, porque eu acho que quando a gente pensa muito, assim, que a gente ouve, né, sei lá, quem aqui no Brasil assiste televisão aberta em geral, tem um canal que veicula uma propaganda falando agro é pop, né? E aí mostra mega lavouras, assim, enormes de monocultura. E eu fico feliz quando eu vejo esses estudos, assim, de que dá pra fazer coisas integradas e isso vai fazendo da produção ser uma coisa melhor, mas que a gente pensa às vezes, né? Fazer só monocultura é o que vai fazer dar certo uma produção, alguma coisa. O fazendeiro vai ter um super lucro e não sei o que. E aí eu gosto sempre de ver essas histórias de integração, porque aí você consegue, acho que não tô falando besteira, tipo, mas preservar solo, preservar o meio ambiente e aí trazer, assim, você acaba sempre trazendo mais benefícios quando você tem culturas diversas num mesmo lugar do que quando você tem uma monocultura que aí você arrasa o solo e, enfim, drena recurso hídrico, né?
e todas essas coisas. A Luz quiser subir a Internacional Comunista aí quando a gente começa a falar mal de monocultura e rios de soja, né, e coisas do tipo. E aí eu acho interessante a gente entrar um pouco na questão da Embrapa, né, tio, o que é a Embrapa, o que ela faz, né, você fala, eu pesquiso pecuária, eu pesquiso gado de corte, e aí também a gente, né, quando começa a ouvir falar em gado de corte, pecuária, também você já começa a imaginar alguém entrando com uma motosserra na floresta amazônica e derrubando tudo para fazer pasto, colocar boi, e não necessariamente é isso, né? Então, como entra a Embrapa nisso? Então, a Embrapa é uma empresa pública, então a gente é custeado pelo dinheiro de todos os brasileiros, né, que pagam impostos, e são todos, porque tem impostos diretos e indiretos. A gente é vinculado ao Ministério da Agricultura e Pecuária. Ela foi fundada em 1973, então no próximo ano completa 50 anos de fundação, e ela foi criada, na época que ela foi criada, o Brasil era importador de alimentos. A gente tinha insegurança alimentar no Brasil. E o objetivo de criar a Embrapa foi exatamente, primordialmente esse, de resolver um problema de segurança alimentar, de ter comida para os brasileiros não passarem fome. E foi muito bem sucedida. Então, nesses 40 anos, a gente teve aumentos assim, históricos de produção, se vocês pegarem de todos os alimentos, e a gente passou de importador de alimentos para ser um dos principais exportadores da maioria das principais fontes alimentares. O que vocês escolherem, a gente está em destaque no mundo, e para mostrar como o trabalho continua, um dos alimentos mais importantes na cesta básica do brasileiro é o pão. É o pão nosso de cada dia e o café da manhã tradicional do brasileiro com pãozinho com manteiga. E a gente ainda é um grande importador de trigo, né, para fazer a farinha de trigo. Mas a gente está reduzindo muito essa dependência porque a gente está aumentando muito a produção de trigo no cerrado brasileiro. Então, a gente continua nessa missão de trazer essa segurança alimentar em todos os setores, com esse viés muito forte com o menor impacto ambiental possível, independente seja monocultura, viu? Não vamos demonizar também a monocultura. A gente tem que ter o mérito do que está certo ou errado, e a Embrapa, inclusive, está aí para tentar fazer esse balanço, não ir por paixões, né? Ir pela ciência. Não, justamente por isso que eu acho interessante a gente ter essa conversa, porque às vezes também sempre abre a possibilidade de estar errada. Exato, e as coisas são muito nuançadas. Muitas vezes não tem o certo e errado no branco e no preto. Existem compromissos, vantagens e desvantagens, pesar custo-benefício. Hoje, a gente tem uma matriz energética brasileira, a gente tem os biocombustíveis como uma importante parte, cada vez mais importante. Então, a gente tem o ProAlco, que foi um projeto muito bem sucedido, a gente tem os carros flex, a gente tem até avião agrícola álcool também, né? E isso ajuda muito a gente ter uma matriz mais limpa de energia. Hoje a gente tem as biomassas, né? Então, por exemplo, tem muita gente que usa a palha da cana, que as próprias usinas usam a palha da cana, sempre usaram para fazer a sua própria energia, e agora elas usam o excedente, vai para o grid e reduz a necessidade da gente usar energia de outras fontes. Inclusive, hoje em dia a gente está precisando usar a termoelétrica, e isso também ajuda, essa uso de biomassa ajuda a reduzir, né, essa dependência. E a gente tem também estudos para outras fontes de biomassa, para usar cada vez mais. Então a gente tem essa parte de energia, que está vinculada hoje à produção agrícola, e a parte de fibras, que seria algodão e todas as outras fibras que vocês imaginarem. Tudo isso tem trabalho, tem alguma unidade da Embrapa que vai estar trabalhando com algum desses temas, com esse interesse, né? Então, assim, a produção da agricultura sustentável em prol da sociedade brasileira. E isso é muito importante, em prol da sociedade. Então, muitas vezes a gente vai ter uma má notícia para o produtor: olha, você tem que fazer isso porque se você não fizer isso é um pouquinho mais difícil, mas você tem que fazer porque isso é em prol da sociedade, e, em última análise, a você mesmo. Mas, por sorte, especialmente nessa parte ambiental, as relações são ganhas-ganhas. Então, a gente, ao mesmo tempo que está produzindo mais e que está fazendo o produtor ter uma rentabilidade maior, a gente está indo em direção a uma produção com menor impacto ambiental. Porque, basicamente, o que a gente está tentando fazer é tirar a ineficiência do sistema. Então, a gente pega o sistema, olha o sistema e olha onde a gente pode atuar
para reduzir essa ineficiência. E à medida que você faz isso, por exemplo, se você precisa menos animais para produzir a mesma quantidade de carne, você tem menos animais emitindo metano, produzindo dejetos e precisando de menos área também. Então essa que é a ideia da atuação da Embrapa. Especialmente na questão da agropecuária, né? E aí, então, pensando, né, nesse que é mais o seu campo de atuação do gado de corte, da pecuária, e aí a gente ouve, né, que nem eu tinha falado um pouco antes, da questão de desmatamento de mata nativa, de destruição de biomas brasileiros, né? No Cerrado isso acontece muito, se eu não me engano. Para entrar com pecuária no Brasil, assim, se é que a gente pode dizer que existe algum vilão, o boi ou o produtor pecuarista, né? É o maior vilão. Porque eu acho sacanagem falar, o boi é o vilão do meio ambiente, gente. O boi tá lá porque alguém pôs o boi, né? O boi não resolveu pegar uma motosserra, o boi não apoia o Ricardo Salles, né? O boi tá lá ruminando. Eu acho injusto com o boi. Esse é um jeito interessante de ver, né? O meu chefe, né, o chama Alexandre Berndt, um dos maiores especialistas em emissão de gado de corte, fizeram essa pergunta numa live: o boi é o vilão? Eu disse, não, o boi não é o vilão, ele não tem culpa nenhuma. Mas, tentando pôr um pouco da parte assim, serena da discussão, mesmo quando a gente considera o rebanho brasileiro inteiro, e aí eu vou falar especificamente na parte principal aí, que seria o desmatamento, né? Nesse caso, o boi ele é uma mera ferramenta de ocupação de espaço. Então, quem desmata não está interessado na produção agrícola. Quem desmata está interessado na especulação imobiliária. Então, numa live há 2 anos, então eu vou usar como exemplo, eu estou pondo que há 2 anos, um presidente de um sindicato, se eu não me engano, de um estado do norte, inclusive uma pessoa com uma visão ambiental muito interessante, ele estava comentando, olha, aqui 1 hectare de mata custa R$ 1.500. Para desmatar, a pessoa gasta X, mas ela consegue repor esse X vendendo a madeira que ele desmatou. E ele vende esse hectare limpo, e na verdade é um limpo, eles jogam uma semente lá e põem meia dúzia de cabeça de gado numa área enorme e eles vendem por 6 mil. Então, assim, seria 4 vezes o custo, o resultado. Então, se você falar assim, não, sumimos com o boi, a gente fez uma mágica, a gente sumiu o boi. As pessoas vão continuar desmatando e vão fazer alguma coisa, vão plantar arroz, vão plantar mandioca, vão plantar qualquer coisa, qualquer atividade, por galinha caipira, porco, mas vai continuar. Então, assim, as pessoas que estão nessa linha do desmatamento, eles não são pecuaristas, eles são desmatadores e especuladores imobiliários. E, inclusive, as associações, como exemplo desse sindicato, eles estão exatamente querendo desvincular a pecuária dessa situação, porque assim, olha, eles não são pecuaristas. Tem um trabalho muito que saiu na Science, foi muito criticado, ele tem pontos pós-negativos, ele indicou que seriam 2% das propriedades que eles conseguiram fazer de todas, que seriam de desmatamento. Só que esses 2% comprometeriam 30% da exportação, porque um pouco desse gado, quer dizer, num lote de 1.000 carcaças que foram vendidas para o exterior, tinha uma que era dessa área de 2%. Então vocês vejam que é uma coisa, um assunto complicado, cheio dessas nuances, quer dizer, é 2% ou é 30%? E que não é o pecuarista de verdade, o organizado, que realmente tira o seu sustento da produção, a pessoa que está criando isso. De 2004, em 2004 a gente teve o pico de desmatamento na Amazônia, foram 25 mil quilômetros quadrados. De 2004 a 2012, graças a um esforço coletivo, por méritos do governo, das instituições do governo, como a Polícia Federal, eu particularmente tenho um colega que trocou tiro com desmatadores, né? Com esse esforço e com a parte dos frigoríficos tentando não comprar animais de área desmatada, quer dizer, com um esforço conjunto de governo, sociedade, empresários, o desmatamento baixou de 25 mil quilômetros quadrados em 2004 para 4 mil ou perto de 5 mil em 2012. E nesse período, foi um período que a gente teve um maior crescimento de bovinos nesses estados onde houve maior desmatamento. Então, cunhou-se o termo desacoplamento, produção de bovino
e desmatamento. Então, assim, isso é uma das evidências que a gente pode aumentar a produção de bovinos sem aumentar o desmatamento, porque a gente pode aumentar muito a produtividade. E a gente tem muitas áreas de pastagem subótimas, em que a gente pode entrar com tecnologia e fazer elas produzirem mais animais, mais carne numa mesma área. Infelizmente, de 2012 para cá, a gente teve uma volta do desmatamento. A primeira parte foi por um desmantelamento, e aí eu acho que tem muito a ver com falta de recursos, e depois agora por uma política que não vai ao encontro dessa necessidade de diminuir o desmatamento, que já está sendo revertida por pressão interna da própria sociedade, pressão externa. E a gente tem uma coisa muito bacana no Brasil, e que garante que a gente não vai, se ela for exercida, é a lei. Então a gente tem o Código Florestal, e se o Código Florestal for exercido na sua plenitude, a gente está garantido. E então a gente hoje tem uma necessidade de uma atuação muito forte do Congresso, que garanta com que o Código Florestal seja exercido na sua plenitude. E aí tem uma nova discussão, isso que é interessante, Ângela, que a gente tem uma briga muito grande, uma polarização das forças políticas, e existe uma questão que é a titularidade, a posse da terra. E quem está mais à esquerda fala assim, a gente não pode dar posse, porque se a gente der posse, a gente vai estar dando credibilidade ao grileiro. E isso tem um marco temporal, que se eu não me engano é 98. Eu estou indo para um assunto que não é da minha parte, mas eu acho que vale a pena a gente comentar. A gente tem o marco temporal e tem as pessoas assim, olha, se a gente der titularidade para essas terras que foram desmatadas depois de 98, a gente vai estar estimulando a grilagem. E o pessoal do lado oposto fala assim, quem não dando a titularidade, não dando a posse da terra, é muito difícil a gente cobrar que a pessoa cuide bem da terra. E ambos têm razão, ambos estão cobertos de razão. Então aí é um lugar que a gente precisa tirar completamente as paixões políticas, a gente precisa entrar num acordo e ver qual que é a forma que ao mesmo tempo que a gente dê titularidade a quem de direito possa, a gente evite com que quem foi de fato grileiro não tenha essa vantagem e a gente consiga um balanço em que a gente siga em frente e resolva o problema que é desmatar. É interessante a gente pensar nisso, né? E assim, o que é bacana, o próprio Código Florestal foi uma briga renhida, os dois lados ficaram insatisfeitos, o que mostra que é um acordo equilibrado. Eu sempre, uma tirinha do Calvin, né, que a gente gosta muito, em família, né, ele fala assim, negócio justo é aquele que ninguém fica feliz. Perfeito. A gente falando um pouco de paixões aqui, né? Você trouxe esse termo à tona, acho que ele se aplica à pergunta que eu vou te fazer, que é, a gente ouve falar muito de crise climática por causa de desmatamento. Aqui, talvez eu tenha me expressado de uma maneira infeliz, né? Falando, a gente ouve falar de crise climática por causa de desmatamento. A gente sabe que a crise climática é por causa de desmatamento, tá? É só para começar a linha de raciocínio. Mas a gente ouve falar disso e aí a gente ouve às vezes como uma solução, assim, eu pelo menos já ouvi de algumas pessoas, assim, que como se o veganismo fosse uma solução rápida e eficaz para a crise climática. Seria? Então, isso é interessante porque, indo nessa linha, o desmatamento não é o principal motivo da crise climática, sendo a crise climática o aquecimento global. O principal motivo, drive do aquecimento global é a queima de combustíveis fósseis. Esse é o top 1 da lista. Então, assim, pondo em perspectiva, em números, né, o setor, e a gente chama de livestock em inglês, que seriam todos os animais, então o rebanho animal do mundo, inclusive animais silvestres, os dados que a gente tem é que eles seriam responsáveis por 15% das emissões de gases de efeito estufa. Então, 85% são de outras fontes. As principais fontes, eu não vou lembrar de cabeça agora os valores deles, mas eu creio que a energia seja 30% a 40% e o transporte por volta de uns 20%. E esses são os grandes vilões do aquecimento global. Com o agravante que esses 15% dos animais, a gente sabe que a grande maior parte é por causa do metano, especialmente o metano entérico, né, o metano da digestão dos bovinos, só que daí tem um outro ponto interessante.
interessante. Para a gente fazer essa conta dos gases de efeito estufa, a gente põe numa moeda comum. A gente põe tudo em equivalente CO2. Então, a gente transforma a produção do metano, multiplica por 25 vezes, que seria a quantidade, ou 23 vezes, é a quantidade de vezes que o metano tem um poder de aquecimento maior que o CO2, e aí ele vira equivalente CO2 e dá esses 15%. Só que hoje foi levantada uma questão que a métrica, a hora que a gente equivale o CO2, o metano com o CO2, a gente está sendo muito injusto com a pecuária, porque o CO2 demora 100 anos na atmosfera e o metano ele demora 12 anos e ele está no ciclo do carbono. Então, se você mantiver o rebanho constante, você não está aumentando nem diminuindo o metano. E essa superestimativa pode ser de até 65%. Então, esse 15%, talvez a gente tivesse por 0,45 para 0,45. Você tem que pegar o 15% e multiplicar por 0,45. Isso está em discussão ainda, mas muito provavelmente vai ter que ser feito. E não vai ter que ser feito para defender os pecuaristas ou quem produz boi, porque senão a gente vai tomar as decisões erradas. Agora, dito isso, e que o bovino de fato não é o vilão, levando em consideração isso, o mais importante é assim, olha, o veganismo resolveria. A questão é que se a gente deixar de produzir carne, a gente vai ter que substituir carne por alguma coisa. E aí a gente vai ter que aumentar muito a área agrícola. Isso significa abrir novas áreas. E abrir novas áreas pode indicar uma necessidade de desmatamento eventual. Talvez você possa até aumentar as áreas nas áreas de pastagens. Então, assim, não, eu não vou precisar de desmatamento. Mas você traz outros problemas de impacto ambiental. Então, a agricultura, ela é muito mais intensiva em energia, em uso de pesticida, herbicida, e existe uma imaginação das pessoas que a hora que você fizer essa produção em larga escala, você vai poder fazer uma produção orgânica. Infelizmente, e isso não é uma realidade. A produção orgânica é uma produção de nicho. Normalmente, quando você escolhe a produção orgânica, você abre mão de produtividade. Exatamente porque você deixa de usar muitos recursos tecnológicos. Tem um potencial de você fazer uma produção orgânica equivalente à produção tradicional hoje em dia? Eu acho que é possível, mas vai depender de muito trabalho ainda. E isso é até uma tendência. Então, hoje a gente tem uma corrida por bioinsumos. Até um produto lançado por uma colega da Embrapa há 2 anos, que chama Biomafos, o que ele faz, ele é um produto à base de micro-organismos que aumenta a disponibilidade de nutrientes para as plantas, especialmente fósforo, e você aumenta a produção. Uma outra colega da Embrapa Soja, ela tem um produto que é baseado em micro-organismos que melhora o crescimento de raiz e aproveitamento de nutrientes para várias culturas, inclusive pastagem. Teoricamente, ela substituiria até 40 quilos de ureia por hectare na pastagem, equivalente de produção, o que é um negócio assim fabuloso. Aliás, uma coisa interessante de falar, essa é uma tradição na Embrapa, porque a tecnologia que talvez seja uma das mais bem-sucedidas que a Embrapa já desenvolveu, com a pesquisadora Joana Doberheiner, no Rio de Janeiro, numa unidade do Rio de Janeiro, é a fixação biológica de nitrogênio, que permite a gente economizar bilhões de reais por ano e reduzir muito o impacto ambiental, porque a gente não precisa usar, nos plantios de soja no Brasil, praticamente a gente não usa adubo nitrogenado graças a essa tecnologia. E se usasse, não só a gente teria um custo muito maior, como a gente teria emissão do N2O, que é o óxido nitroso, que é um gás de efeito estufa. Então, esse é um caminho muito bom, mas ainda a gente está longe de chegar nesse ponto que a gente vai poder abrir mão das tecnologias e, muito ao contrário do que as pessoas pensam, são essas tecnologias que permitem a gente produzir muito numa área e reduzir o impacto ambiental da atividade. É ao contrário do que a gente pensa, e esse que seria o desafio de a gente virar vegano. Uma coisa muito importante de lembrar é que a pecuária ela é feita em áreas marginais, em áreas que não são aptas à agricultura, em que você só vai ter o pasto mesmo, ninguém vai plantar nada lá. E mesmo em lugares que ela está sendo feita numa área que é passível de agricultura, o animal está comendo pasto. Quando for confinado ou levar a suplementação, vai comer farelo de soja, vai comer farelo de algodão, que são subprodutos que o homem não come. Então a gente, graças à produção animal, e não só aos ruminantes,
A gente usa só 14% de alimentos que são passíveis de consumo pelo homem. Então, é um grande benefício que a gente tem do consumo de carne. Além do que, é um produto que, como a gente é feito de carne, ele é um produto que atende muito melhor às nossas exigências. E lembrando também, está comprovado que o desenvolvimento do cérebro, como a gente tem no ser humano, só foi possível graças ao consumo de carne. Então, à medida que o homem passou a comer carne, ele pôde ter um trato digestivo menor, e isso deu uma economia de energia que foi transferida para o cérebro, que possibilitou a gente ter o cérebro como a gente tem. O cérebro, a gente percebe mesmo que a gente, né, quando tem aí uma obstrução intestinal, ela afeta muito o desempenho do cérebro, né? Aí viu essas notícias aí agora no fim do ano que o trato intestinal, quando está interrompido, é grave. Isso, assim, o interessante de falar dessa questão do desenvolvimento, do co-desenvolvimento do ser humano com o onivorismo e não o carnivorismo, a gente come de tudo, mas a carne permitiu ter essa economia, o desenvolvimento do cérebro, e obviamente que as nossas exigências têm muito a ver com o consumo onívoro. Então tem alguns aminoácidos, ácidos graxos, que eles estão mais presentes na carne e inclusive minerais também, o selênio é um bom exemplo disso, né? Que a pessoa que come carne, ela é atendida o consumo de selênio, de cobre muito mais fácil. A deficiência mineral mais prevalente no mundo é a anemia, e a carne é a principal fonte de ferro na alimentação das pessoas. Inclusive, assim, até é bom lembrar que para os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, a carne ajuda muito a atingi-los, especialmente nessa parte de alimentação, mas em vários outros aspectos também. Então, abrir mão da carne em função de melhorar o ambiente não seria a resposta certa, tanto do ponto de vista dele não ser o principal problema do ambiente, como do ponto de vista também da gente criar outros problemas para substituir a carne e provavelmente com desvantagem do ponto de vista nutricional e qualidade de vida. E acaba sendo uma escolha individual, né? E assim, existe também uma questão que é a da quantidade do consumo de carne, né? Você não precisa comer 1 quilo de picanha por dia ou, sei lá, de qualquer outro tipo de carne. Então isso também é uma questão, né, de talvez fazer um consumo de carne reduzido ou, enfim, ou não fazer. Isso é uma escolha muito individual, né, assim, eu não consigo me ver defendendo necessariamente uma coisa ou outra, porque é uma escolha muito, muito íntima, muito própria, né, e, enfim, às vezes até eu já ouvi argumentos de pessoas vegetarianas e veganas falando de crueldade animal no tratamento, no abate, enfim, e aí para isso eu acho que eu até vejo o judaísmo já tendo respostas por causa da kashrut, né? As leis de kashrut, elas já preveem não ter crueldade animal no trato, no abate, né? A gente falou sobre isso no nosso 6º episódio, para quem quiser ouvir novamente. Então, isso é uma escolha bastante individual, mas assim, eu acho interessante a gente pensar nessa escolha em termos de definir uma bandeira sustentável. Eu acho que as duas coisas podem ser sustentáveis e não, né? Quando eu vejo, por exemplo, a pergunta próxima que eu queria te fazer é a questão de que a gente vê hoje em dia, né, uma gama cada vez maior de produto feito à base de planta para substituir produtos de origem animal. E assim, o que às vezes eu penso é se essas alternativas são realmente sustentáveis ou em todos isso que a gente fala de consumo de recurso hídrico, de consumo do solo, de uso de pesticida para poder desenvolver isso, né? E como isso se vê também em termos de nutrição, né? Porque eu lembro, eu tive uma amiga, na verdade eu tenho uma amiga que foi vegana por um tempo, e aí eu lembro que ela tava comentando comigo que ela comia fandangos e que quando ela era vegana ela podia comer o fandango sabor presunto, porque era sabor artificial, mas que ela não podia comer o fandango sabor queijo, porque o fandango sabor queijo vai... Queijo mesmo, acho, na fabricação. Me surpreendi com essa informação.
de saber que vai queijo no Fandangos de Queijo. Eu achei chocante saber disso. Mas eu achei engraçado, assim, pensar nesse tipo de consumo, sabe? O salgadinho que é um negócio super, tipo... que sei lá que milho que vem, de onde que vem, o que é aquilo, quanto pesticida tem no negócio. E assim, o de presunto pode, mas o de queijo não, né? Então assim, eu penso às vezes nisso, sabe? Se não tem uns produtos Fandangos de presunto, que daí a gente acha que tudo bem comer porque é vegano, mas que na verdade é um negócio super, tipo, sei lá, quanta água vai na produção disso, sabe? Não sei. São questões. Questões que se coloca. Eu acho que também, antes de mais nada, não se trata aqui de nenhuma cruzada contra vegetarianos ou veganos, obviamente. Como a Ângela disse, é uma questão de escolha pessoal. Voltando um pouquinho para a questão do impacto ambiental na substituição, digamos que houvesse uma substituição geral, todo mundo virou vegano e tudo mais. Além de todo aquele impacto, a coisa que eu sempre penso, Sérgio, é para onde vai todo esse boi? Quer dizer, se for da noite para o dia, o que você vai fazer com todo esse boi que existe hoje? Quer dizer, onde está essa ética toda? Porque se você soltar ele na natureza, ele vai ter um impacto ambiental muito maior até do que ele teria enquanto ele está dentro do pasto. E a quantidade que ele vai estar, já que ele não vai ser mais abatido para consumo e vai sobreviver muito mais tempo, a gente vê que esse impacto vai ser maior de toda forma, mesmo que ele estivesse dentro desse pasto. Além do mais, você tem o desequilíbrio, né? É um ser vivo, milhares e milhares e milhares de seres vivos a mais que podem desequilibrar todo um ecossistema. Então eu acho que isso também tem que ser pensado. Quer dizer, em última análise, o abate desse boi seria a solução que viria em conjunto se todo mundo adotasse o veganismo de uma hora para outra. Quer dizer, então você tem um problema. A própria solução que o veganismo propõe, no final das contas, se ele é adotado de uma forma total, ele pode incorrer no dilema ético maior do próprio veganismo, que seria o que fazer com esse boi. Também, são só questões, não é nenhuma questão que precisa ser respondida, mas é uma questão que precisa ser pensada sobre. Então eu acho que, realmente, o vegano quer ser vegano, seja vegano. A pessoa que quer comer carne, coma carne. A pessoa que quer ser vegetariana, seja vegetariana. Mas propor fórmulas assim me parece muito em plástico Brás Cubas. Uma coisa que você faz assim, que de repente é a solução para tudo no mundo, eu tendo a desconfiar um pouco das soluções mágicas. E sabe, Theo, até assim, contribuindo para o seu raciocínio, muitas vezes as pessoas imaginam que, e eu acho que são os estereótipos, né, que o produtor de gado de corte é o senhorzinho malta da novela, é a pessoa que tem milhares de cabeças de gado e tal. E não, você tem um monte de gente que tem no animal a sua poupança. Ele é o banco para muita gente. Ele é o que a pessoa vai poder vender e fazer dinheiro para comprar o remédio para o filho, lá nos confins do mundo, onde não tem, onde é inclusive difícil comprar remédio. Então você tem um monte de nuances mesmo, de detalhes, e o que isso mostra é que, do mesmo jeito que na nutrição da gente, a gente tem um imprint, um histórico que liga a gente com a carne e que inclusive faz as pessoas terem muito desejo pela carne. A carne é uma coisa em que a gente usa para comemorar, para fazer festa, e não é à toa, é porque a gente tem essa ligação forte mesmo com ela e a gente não devia ignorar. Porém, fazendo coro com vocês, o que você come, seja a escolha que você fizer por qualquer bandeira, é uma escolha pessoal sua, e eu particularmente, assim, eu admiro a parte da sensibilidade, de bem-estar para os animais, de evitar crueldade. Inclusive, quem produz animal, exceto pelo abate, pelo sacrifício, a maioria das pessoas tem a mesma atitude. Não é norma você ser pecuarista que trata mal os animais, pelo contrário. E outra coisa, é uma técnica cada vez mais usada, o bem-estar animal, né, o conceito de bem-estar animal, para aumentar a produtividade. Então, assim, a gente não está aqui para causar sofrimento aos animais, a gente está aqui para produzir alimento da melhor forma possível, que é criando mesmo um mínimo desconforto ao animal nos sistemas de produção. E, inclusive, o abate, ele é todo feito para ser feito com insensibilização, com o mínimo de sofrimento para o animal.
até o abate. E se a pessoa não fizer isso por questões morais, ele tem que fazer por questões também de qualidade, porque ele teria uma carne de má qualidade se ele não fizesse dessa maneira. Então, muitas vezes, a parte que é de fazer o certo moralmente, a parte de fazer o certo tecnicamente, eles estão juntos. E isso a gente vê se repetir. Muitas vezes é isso que a gente precisa achar, a gente precisa localizar isso e trabalhar dessa maneira. Uma pesquisadora inglesa, ela chama Judy Kipper, ela tem vários trabalhos mostrando muito essa questão de aumentar a tecnologia, aumentar a produtividade e reduzir o impacto ambiental. Nos últimos textos dela, ela fez uma coisa bacana que chama assim, o produtor precisa ter uma licença social dos consumidores. Então a gente precisa ir para esse lado aí de atender os anseios do consumidor de uma produção cada vez melhor em termos de sustentabilidade e de bem-estar animal. E aí eu já vou emendar aqui para falar das carnes alternativas, né? Inclusive, uma das polêmicas se pode chamar carne, né? Se a textura de caju, o caju, né? Ou a de soja, ou as partes mais sofisticadas que usam transgênico, simula o sabor da proteína M na carne com transgênico lá do Vale do Silício, se a gente pode chamar de carne, né? E eu, particularmente, eu acho que é um uso indevido do nome, mas eu acho que não compensa a briga. E eu acho, da mesma maneira que a pessoa pode escolher ser vegetariana ou vegana ou manter o padrão de onivorismo, eu acho que a pessoa pode escolher o que ela quer comer, seja a carne hambúrguer de lentilha ou a carne cultivada em laboratório. Então, a única coisa é que, de fato, essas produções alternativas, elas ainda não mostraram realmente seu impacto ambiental. Existe muita dúvida se eles são tão inocentes assim, né? E alguns trabalhos até mostrando que não são já, mas especialmente na carne cultivada de laboratório, o problema é que não existe escala industrial, né? E já existe muita suspeita que muita gente que fala que vai entregar um produto X não vai conseguir entregar esse produto porque é uma produção complicada. E a outra parte é a parte nutricional. Então, na parte de plant-based, de fato, normalmente os produtos não substituem. E isso é importante ter um alerta, porque você está trocando gato por lebre. A gente tem aminoácidos essenciais que só a carne vai atender, ou aquilo que eu falei do selênio, do ferro, etc, etc. E no caso da carne cultivada, parece que você resolveu o problema, porque é carne. Mas a carne produzida diretamente no bovino, por exemplo, tem um tal de ácido bovínico, que é um ácido graxo, que por acaso foi o que eu estudei na minha tese de doutorado, que no fim dos anos 90, eles estavam procurando produtos cancerígenos na carne, e eles acharam esse ácido bovínico que, além de ser anticancerígeno, era anticarcinogênico, ou seja, ele não só combatia o câncer, como evitava o câncer. Passado aí seus 30 anos, essa linha do câncer não está tão indo, a gente não foi tanto para esse lado, parece que não foi, até porque na questão de jamais usariam para marketing, eu aprendi isso de um pesquisador da Noruega, que é uma regra de ouro do marketing, nunca associar seu produto, mesmo que seja a cura do câncer, né? É uma coisa maluca, mas é o jeito que a gente funciona cognitivamente, né? Mas o ácido bovínico e outros ácidos no leite conjugados, porque ele é um ácido no leite conjugado, trazem benefícios à saúde. Então vocês vejam que, apesar de todo o conhecimento científico que a gente tem um produto que é fruto da fermentação ruminal, que vai ser incorporado à carne e que traz benefícios à saúde. Esse é um que a gente identificou. Tem muito mais produto lá. Então, para falar em equivalência, a gente ainda vai ter que aprender muito. O que eu recomendaria como nutricionista animal, extrapolando para a nutrição humana e ficando sujeito a um processo por exercício ilegal da profissão, né? Melhor não, hein? Não, mas é simplesmente assim, é aquilo. Dado ao nível de conhecimento que a gente tem, e eu diria, a quantidade de desconhecimento que a gente tem, como exemplo, assim, olha, a gente está procurando uma coisa cancerígena, achou uma anticancerígena e tem muito mais dessas para a gente olhar. Dada essa nossa falha de conhecimento, à medida que a gente faz uma dieta mais variada possível, em que a gente restringe menos alimentos e come de tudo da forma mais balanceada possível, mais variada possível, você, ao mesmo tempo que você minimiza a chance de estar comendo alguma coisa que você não sabe que faz mal, que pode te fazer mal, você está aumentando a chance de estar enriquecendo com produtos benéficos desconhecidos como esse. Muito bem, então acho que com isso a gente pode encerrar
o episódio de hoje do Torá com Fritas. Queria muito agradecer, tio, pela sua presença, pelo seu tempo aqui com a gente, de fazer essa gravação. E te perguntar se você tem algum filme, algum livro, alguma coisa, um seriado, não sei, que você queira recomendar. A gente sempre deixa umas recomendações no final do programa, né? Olha, tem um livro que é interessante, mas eu não vou saber o nome, a não sei que depois, o nome dele é Alguns Nós Odiamos, Alguns Nós Amamos e Alguns Nós Comemos. E esse livro é de um professor de uma universidade americana, que eu não me lembro agora, e que ele fala toda essa questão dos dilemas do onívoro, do vegano, do vegetariano, e de uma forma muito desapaixonada. Eu acho que o lugar que ele consegue ser menos desapaixonado e ir pelas informações, acho que menos científicas, é exatamente no capítulo da produção de carne bovina. Mas mesmo assim, ele foge das super simplificações. E então, se a pessoa lê esse livro e depois ele complementa com informações aí que a gente tem disponível de boas instituições, aí eu gostaria de pôr a Embrapa como uma fonte, mas você tem muitas outras universidades e institutos de pesquisa que trabalham com isso de uma maneira bastante séria, que tem informações disponíveis ao público e facilitadas, né? Não artigos técnicos, mas artigos. Então, eu acho que é uma boa leitura para tomar uma atitude mais informada, seja ela qual for a escolha da pessoa em termos de como vai se alimentar. Esse é um livro bom, mas daí eu tenho que passar certinho o nome do autor e eu não... Me manda direitinho, depois a gente coloca na descrição do episódio e coloca na newsletter também, fica tranquilo. Eu gostaria de ter um filme, mas infelizmente um filme eu não tenho. Mas quando assisti filmes sensacionalistas, sempre tentar achar no YouTube você pega um filme sensacionalista, você acha um que mostra um pouco onde foi sensacionalista, então vale a pena fazer essa busca. Esse contraponto. Eu queria indicar o Globo Rural, que é um programa que eu adoro. É um bom programa, bastante com a minha mãe nos domingos quando eu tô na casa dela e ele mostra muito isso da pecuária dos pequenos produtores, da agricultura dos pequenos produtores. Eu gosto do Globo Rural. E de filme, um que eu acho que é interessante, assim, tem a ver e não a ver também com o tema ao mesmo tempo, é um que tá super badalado na Netflix agora, que é aquele filme Não Olhe Para Cima, que fala do governo ignorando os cientistas, assim, né? E de como o capitalismo também vem estragando tudo sempre, né? Aquele cara dono da empresa de tecnologia, assim. Então, acho que é um filme que é interessante pra gente ver um pouco de todos os lados, assim, e muito o lado dos cientistas, que assim, o que a gente precisa ouvir muito é o que a ciência estuda, e aí nisso eu acho que é interessante você ter contado da Embrapa, porque é uma empresa estatal que faz pesquisa séria, né? Então, assim, ouvir muito o que pesquisadores sérios têm a dizer a respeito dos assuntos e não necessariamente o que influencers possam falar. Ângela, eu vou pontuar, porque é uma coisa que eu acho importante, e eu vi isso outro dia e achei que está muito certo. Uma coisa que a gente precisa fazer é deixar de procurar só coisas que comprovam nossas crenças. A gente tem que estar sempre aberto para o contraditório, para olhar o outro lado e tentar entender a coisa como um todo. Eu acho que isso talvez junto com ouvir os cientistas seja o mais importante, porque você vai achar sempre cientistas falando A, B, C e D, e aí você precisa fazer um esforço, e eu vou dizer que não é dos maiores hoje em dia, porque você tem formação qualificada, mas o que é muito importante é se despir de preconceitos e tentar entender a coisa como ela realmente é. A ciência, como dizem, ela é contra-intuitiva. Muitas vezes o que a gente tem uma crença forte, ela mostra que é exatamente o contrário, e é isso que a gente precisa sempre buscar. É a verdade mesmo quando é inconveniente para a gente. E eu acho que é isso que o Olhe para Cima mostra muito, e que é parte interessante. Theo, você tem alguma indicação? Eu vou nessa linha, aproveitando as últimas palavras do Sérgio,
que ele falou da verdade mesmo que inconveniente, justamente um filme que já está datado, praticamente, né? 20 anos atrás quase saía o documentário Uma Verdade Inconveniente. Vale muito a pena assistir e também já teve até atualização do documentário. Tem uma parte 2 do documentário que procura também apontar no que eles estavam certos, o que essas previsões estavam certas e no que as previsões não estavam exatamente certas e onde estão esses gargalos e problemas. Eu acho que, falando em ambiente como um todo, eu acho que vale muito a pena assistir. Perfeito. E é claro que a gente não podia deixar de agradecer também aos nossos ouvintes apoiadores. Paulo Almeida, Fernanda Goulart, corrigimos seu nome, Fernanda, Laís Lima, Marcos Santos, Miranildo Filho, Urilan, João Maeda, Marcos Santos, o Sérgio Raposo, nosso convidado de hoje, também apoiador, a Maria Eduarda Saraiva, a Ivana Leite, a Val Macabelli, o Matheus Salustiano, o Alan Oliveira, o Otto Canabrava, Gregory Chebeliski, a Ariela Kilinski, Luísa Palácio, a Sara Moraes e também os nossos apoiadores anônimos. Sem vocês, a gente não conseguiria manter o Torá com Fritas no ar, chegando a cada 15 dias no seu tocador de podcast preferido. Se você quiser se tornar um apoiador também, é só entrar no catarse.me/toracomfritas.com, conferir as nossas faixas de apoio e a recompensa que vem com cada uma delas. Muito obrigada, gente! Então, com isso a gente termina por aqui o episódio de hoje do Torá com Fritas. Lembrando que vocês podem entrar em contato com a gente através do e-mail toracomfritas@gmail.com, no nosso Instagram @toracomfritas, também pode nos seguir no Twitter @toracomfritas. Para não perder nenhum episódio, é só assinar o nosso feed no seu tocador de podcasts preferido. Eu sou a Angela Goldstein, junto com o Theo Hotz, idealizadora e apresentadora do Torá com Fritas. O Alu é o nosso editor de som e intérprete da nossa música de abertura. Para entrar em contato com ele, é só procurar no Insta pelo @oalu_de-sempre ou @aluprodu. E a nossa identidade visual é da Maia Batalha. Muito obrigada a todo mundo que nos ouviu até aqui. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de participar e dizer que, como embrapiano, né, e lá na Embrapa, a gente está sempre à disposição para atender quem tenha dúvidas e que o objetivo da gente é sempre manter quem paga os impostos aí informados, né? Tá? Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado e Hag Sameach!